Primeira parte. Havana, 2004. Descanse em paz, foram as últimas palavras do pastor. Se alguma vez essa frase batida, tão impudicamente teatral, na boca daquele personagem fez algum sentido, foi nesse preciso instante, quando os coveiros, com habilidade despreocupada, desciam pela cova aberta o caixão de Ana. A certeza de que a vida pode ser o pior dos infernos e de que, com aquela descida, desapareciam para sempre todos os lastros do medo e da dor, invadiu-me como um alívio mesquinho, e pensei se, de alguma forma, não estaria invejando a passagem final de minha mulher em direção ao silêncio, pois estar morto, completa e verdadeiramente morto, pode ser para alguns o que há de mais parecido com a bênção daquele Deus com que Ana, sem grande sucesso, tinha tentado envolver-me nos últimos anos de sua penosa vida. Mal os coveiros acabaram de deslizar a lápide e se dedicaram a colocar sobre ela as coroas de flores que os amigos mantinham nas mãos, dei meia volta e afastei-me, decidido a fugir de novos apertões no ombro e das consabidas condolências que nos sentimos sempre obrigados a dizer. Porque nesse momento, todas as outras palavras do mundo eram demasiadas. Só a fórmula habitual do pastor tinha um sentido, e eu não queria perdê-lo. Descanso e paz, o que Ana tinha finalmente conseguido e do que eu também precisava. Quando me sentei dentro do Pontiac à espera de Daniel, percebi que estava à beira do desmaio. Convenci-me de que, se meu amigo não me afastasse do cemitério, eu seria incapaz de encontrar uma saída em direção à vida. O sol de setembro queimava o teto do carro, mas não me sentia em condições de me mover dali. Com as poucas forças que me restavam, fechei os olhos para controlar a vertigem de perda e fadiga, enquanto sentia que um suor de emanações ácidas escorria das minhas pálpebras e bochechas. Brotava das minhas axilas, do meu pescoço, dos meus braços e encharcava minhas costas calcinadas pelo banco de vinil, até se transformar numa corrente quente que fluía pelo precipício das pernas em busca do poço dos sapatos. Pensei se aquela transpiração fétida e o enorme cansaço não seriam o prelúdio da minha desintegração molecular, ou pelo menos do infarte que me mataria nos próximos minutos, e achei que qualquer um deles podia ser uma solução fácil, inclusive desejável, embora francamente injusta. Não tinha o direito de obrigar os meus amigos a suportarem 2 funerais em 3 dias. Está se sentindo mal, Ivan? Pergunta de Dani, que se debruçara na janela sobressaltou-me. Olha, isso, como você está soando, quero sair daqui, mas não sei como. Já vamos, parceiro, não se preocupe. Espera um pouco, deixa eu dar uns trocos para os coveiros. Disse, e assim recebi das palavras do meu amigo um sentido evidente de realidade, de vida, que me era alheio, decididamente remoto. Fechei novamente os olhos e permaneci imóvel, pingando, até o carro se colocar em marcha. Só quando o ar que entrava pela janela começou a me refrescar é que me atrevi a abrir as pálpebras. Antes de sair do cemitério, pude ver as últimas fileiras de campas e jazigos, carcomidos pelo sol, pela intempérie e pelo esquecimento, tão mortos como seus inquilinos, e com ou sem qualquer razão para fazê-lo nesse momento. Voltei a perguntar a mim mesmo por que motivo, entre tantas possibilidades, alguns cientistas distantes tinham escolhido justamente o meu nome para batizar aquela que seria a nona tempestade tropical da temporada. Embora a essa altura da vida já tivesse aprendido, ou melhor, já tivesse me ensinado, que com modos não muito amáveis, a não acreditar em acasos. Foram muitas as coincidências que levaram os meteorologistas a decidir, com vários meses de antecedência, que chamariam Ivan, nome começado pela nona letra do alfabeto em castelhano, masculino e nunca antes utilizado para semelhantes fins àquela tempestade. O embrião do que seria Ivan tinha gerado uma acumulação de nuvens agorentas nas imediações de Cabo Verde, mas só alguns dias depois, já batizado e transformado no furacão com todos os devidos atributos, atingiria o Caribe, colocando-nos em seu devorador ponto de mira. E já verão porque penso ter razões de sobra para acreditar que só um acaso retorcido pode ter determinado que aquele ciclone, um dos mais ferozes da história, tivesse o meu nome, justamente quando outro furacão se aproximava da minha vida. Mesmo que Ana e eu soubéssemos, havia muito tempo, talvez demasiado, que seu fim fora decretado, os muitos anos em que arrastamos suas doenças
nos habituaram a conviver com elas. Mas a informação de que a sua osteoporose, provocada provavelmente pela polineurite avitaminosa, descoberta nos anos mais duros da crise de 1990, evoluiria para um câncer ósseo, confrontaram-nos com a evidência de um desenlace próximo, e a mim com a constatação macabra de que só um desígnio retorcido poderia se encarregar de minar minha mulher justamente com aquela doença. Desde o início do ano, a deterioração de Ana se acelerara, embora tenha sido em meados de julho, 3 meses depois do diagnóstico definitivo, que se desencadeou sua agonia final. Embora Gisela, a irmã de Ana, viesse me ajudar com frequência, tive praticamente de deixar de trabalhar para cuidar da minha mulher. E se sobrevivemos esses meses foi graças ao apoio de amigos como Dani, Anselmo ou o médico Frank, que passavam com frequência pelo nosso pequeno apartamento do bairro de Lautal, deixando-nos alguma ajuda que, a duras penas, para sua própria subsistência, eles conseguiam obter pelas mais sinuosas vias. Por mais de uma vez, Dani ofereceu-se também para vir me ajudar com Ana, mas eu recusei sua oferta, pois a dor e a miséria figuram entre aquelas poucas coisas que, quando repartidas, tornam-se sempre maiores. O quadro vivido entre as paredes rachadas do nosso apartamento foi o mais deprimente que se possa imaginar. E, embora o pior, naquelas circunstâncias tenha sido a força estranha com que o corpo desfeito de Ana se agarrou à vida, mesmo contra a própria vontade da dona. Nos primeiros dias de setembro, quando o furacão Ivan já na sua máxima potência terminou de atravessar o Atlântico e se aproximou da ilha de Granada, Ana teve um inesperado período de lucidez e um alívio súbito em suas dores. Como por decisão sua, tínhamos recusado a internação hospitalar. Uma vizinha enfermeira e nosso amigo Frank encarregaram-se de ministrar-lhe o soro e as doses de morfina, que a mantinham numa sobressaltada letargia. Ao ver aquela reação, Frank advertiu-me de que era o epílogo e recomendou-me dar à doente apenas os alimentos que ela pedisse, sem insistir no soro. E desde que não se queixasse de dores, suspender as drogas para lhe permitir assim uns dias finais de lucidez. Então, como se a sua vida tivesse voltado à normalidade, uma Ana com vários ossos esfeitos e os olhos muito abertos voltou a interessar-se pelo mundo que a rodeava. Com a TV e o rádio ligados, fixou sua atenção de forma obsessiva no rumo do furacão, que iniciara sua dança mortífera, arrasando a ilha de Granada, onde tinha deixado mais de 20 mortos. Várias vezes, ao longo daqueles dias, minha mulher fez-me uma dissertação sobre as características do ciclone, um dos mais fortes pelos registros meteorológicos, e atribuiu seu poder exagerado às alterações climáticas sofridas pelo planeta. Uma mutação da natureza que poderia acabar com a espécie humana se não fossem tomadas as medidas necessárias, disse-me, totalmente convicta. Perceber que minha mulher moribunda pensava no futuro dos outros foi uma dor adicional às que já me saturavam. Enquanto a tempestade se aproximava da Jamaica, com intenções evidentes de entrar depois pela costa leste de Cuba, Ana foi tomada por uma espécie de excitação meteorológica capaz de mantê-la num alerta perene, numa tensão de que só escapava quando o sono a vencia por 2 ou 3 horas. Todas as suas expectativas estavam relacionadas com as andanças de Ivan, com o número de mortos que deixava a sua passagem, um em Trindade, 5 na Venezuela, outro na Colômbia, mais 5 na República Dominicana, 15 na Jamaica, somava ela, valendo-se dos dedos deformados. Sobretudo, com os cálculos dos que destruiria se entrasse em Cuba por qualquer um dos pontos marcados sobre o cone de trajetórias possíveis, deduzidas pelos especialistas. Ana vivia uma espécie de comunicação cósmica, no vértice da confluência simbiótica de dois organismos que sabiam estar destinados a devorar-se a si mesmos, no prazo de alguns dias. Cheguei a especular se a doença e as drogas não a teriam enlouquecido. Também pensei que, se o furacão não passasse depressa e Ana não se acalmasse, quem acabaria enlouquecendo seria eu. A etapa mais crítica para Ana, e claro, para cada um dos habitantes da ilha, deu-se quando Ivan, com ventos médios de cerca de 250 km por hora, começou a passear pelos mares ao sul de Cuba. O ciclone deslocava-se com uma prepotência indolente, como se estivesse escolhendo com a maior das perversidades o ponto onde faria a inevitável virada para o norte, e partiria o país em dois, deixando um rastro enorme de ruínas. Com a asfixia contida, os sentidos aferrados ao rádio e a TV em cores que um vizinho nos emprestara, a Bíblia ao alcance de uma mão e o nosso cachorro truco sob a outra,
Ana chorou, riu, amaldiçoou e rezou com forças que não lhe eram próprias. Manteve-se durante mais de 48 horas naquele estado, observando o avanço sigiloso de Ivan, como se seus pensamentos e orações fossem imprescindíveis para manter o furacão o mais longe possível da ilha. Estagnado naquele quase inacreditável rumo oeste, de onde não decidia sair para virar para o norte e arrasar o país, como previam todas as lógicas históricas, atmosféricas e planetárias. Na noite de 12 de setembro, quando as informações de satélites e radares e a experiência unânime dos meteorologistas do mundo davam como certo que Ivan deslocaria sua proa para o norte, e com suas rajadas como arietes, suas ondas gigantescas e suas chuvas fortes, se deleitaria com a demolição final de Havana. Ana pediu-me que tirasse da parede do quarto a corroída cruz de madeira escura que há 27 anos o mar tinha me oferecido, a cruz do naufrágio, e a pusesse aos pés da cama. Depois pediu-me que lhe preparasse um chocolate bem quente e torradas com manteiga. Se acontecesse o que tinha de acontecer, aquela seria a sua última refeição, porque o teto ferido do nosso apartamento não resistiria à força do furacão, e ela, nem era preciso dizer, se recusava a sair dali. Depois de beber chocolate e mordiscar uma torrada, Ana exigiu-me que pousasse a cruz do naufrágio junto dela e começou a rezar, com os olhos fixos no teto e nos suportes de madeira que garantiam o seu equilíbrio. Com a imaginação dedicada, talvez, a construir as imagens do apocalipse que pairava sobre a cidade. Na manhã de 14 de setembro, os meteorologistas anunciaram o milagre. Ivan desviara-se finalmente para o norte, mas fizeram tão a oeste da zona prevista que mal chegaram a roçar a extremidade ocidental da ilha sem provocar grandes danos. Ao que parece, o furacão compadecera-se das muitas calamidades que já acumulávamos e deixaram-nos de lado, convencido de que a sua passagem pelo país teria sido um excesso da providência. Esgotada de tanto rezar, com o estômago arruinado pela falta de alimentos, mas satisfeita pelo que considerava uma vitória pessoal, Ana adormeceu depois de ouvir a confirmação daquele capricho cósmico, e no rito que se tornara habitual em seus lábios formou-se algo muito semelhante a um sorriso. A respiração indiana, tantos dias arquejante, voltou a ser tranquila, e junto com as carícias que seus dedos faziam na pelagem de truco, aqueles foram, por mais 2 dias, os únicos sinais de que continuava com vida. No dia 16 de setembro, quase ao cair da noite, enquanto o furacão começava a se enfraquecer, agora em território norte-americano, e a perder a já diminuta força de seus ventos, Ana parou de acariciar o nosso cachorro e minutos depois deixou de respirar. Descansava finalmente. Quero crer que na paz eterna. No momento oportuno, compreenderão por que esta história, que não é a história da minha vida, embora também o seja, começa como começa. Embora ainda não saiba quem sou, nem façam ideia do que vou contar, talvez já tenham percebido uma coisa. Ana foi uma pessoa muito importante para mim. Tanto que, em boa medida, essa história existe por ela. Simplesmente, quero dizer. Ana atravessou meu caminho num daqueles momentos tão frequentes em que eu balançava na beira de um fosso. A gloriosa União Soviética soltara já os seus estertores, e sobre nós começavam a cair os raios da crise que devastaria o país nos anos 1990. Como era previsível, uma das primeiras consequências da ruína nacional tinha sido o fechamento, por falta de papel, tinta e eletricidade, da revista de medicina veterinária na qual há séculos eu trabalhava como revisor. Tal como dezenas de trabalhadores da imprensa, de linotipistas a chefe de redação, eu acabei indo parar numa oficina de artesanato onde se supunha que nos dedicaríamos, por tempo indefinido, a criar tecidos, bijuterias com sementes envernizadas. Que todo mundo sabia, ninguém poderia nem se atreveria a comprar. 3 dias depois de iniciar meu novo, inútil destino, sem nem sequer me dignar a pedir demissão, fugi daquele vespeiro de abelhas enfurecidas e frustradas, e graças aos veterinários amigos, cujos textos tantas vezes revisara e até reescrevera, pude começar pouco tempo depois a trabalhar como uma espécie de faz-tudo na clínica, também então paupérrima, da Escola de Veterinária da Universidade de Havana. Às vezes, sou tão exageradamente desconfiado que chego a pensar se toda aquela articulação de decisões internacionais, nacionais e pessoais, falava-se até do fim da história, justamente quando nós começávamos a fazer uma ideia do que tinha sido a história do século XX.
não terá tido o único objetivo de que fosse eu a receber, num fim de tarde chuvoso, a jovem desesperada, encharcada, que carrega nos braços um pudo desgrenhado, apareceu na clínica, suplicando-me que salvasse seu cachorro, que sofria de uma obstrução intestinal. Como já passava das 4, e os veterinários tinham debandado, expliquei à moça, ela e o cachorro tremiam de frio, e vendo, senti que a minha voz não queria sair, que ali não era possível fazer nada. Nessa altura, via desfazer-se em prantos. O cachorro estava morrendo. Disse-me. Os 2 veterinários que o viriam não tinham anestesia para operá-lo, e como não havia nenhum ônibus na cidade, ela tinha vindo a pé desde La Havana, debaixo da chuva e com o cachorro no colo. E eu tinha de fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Alguma coisa? Ainda me interrogo como foi possível ter me atrevido, ou se na realidade estava doido para atrever-me. Mas, depois de explicar à moça que eu não era veterinário e de exigir que ela escrevesse sua súplica num papel e eu assinasse, eximindo de qualquer responsabilidade, o moribundo Tato tornou-se meu primeiro paciente cirúrgico. Se Deus, invocado pela jovem, alguma vez decidiu proteger um cachorro, foi nessa tarde, porque a operação sobre a qual eu tanto lera e que vira ser feita mais de uma vez, acabou sendo um sucesso na prática. Dependendo do ponto de vista, Ana era a mulher de que eu mais precisava, ou a que menos me convinha naquele momento. 15 anos mais nova do que eu, muito pouco exigente nas coisas materiais, péssima e perdulária como cozinheira, apaixonada por cachorros e dotada de um estranho senso de realidade que a fazia passar das ideias mais alucinadas às decisões mais firmes e racionais. Desde o início da nossa relação, ela teve a capacidade de me fazer sentir que a procurava há incontáveis anos. Por isso não me admirei quando, poucas semanas após uma tranquila e muito satisfatória relação, iniciada no primeiro dia em que fui à casa onde Ana vivia com a amiga para administrar a Sora, a Tato, a moça meteu seus pertences em 2 mochilas e, com a devolução da caderneta de racionamento, uma caixa de livros e seu pudo quase restabelecido, instalou-se no meu apartamento úmido e já cheio de rachadores em Lawtown. Perseguidos pela fome, pelos apagões, pela desvalorização dos salários e pela paralisação dos transportes, entre muitos outros males, Ana e eu vivemos um período de êxtase. Nossa respectiva magreza, potencializada pelas longas distâncias que percorríamos nas bicicletas chinesas compradas em nosso local de trabalho, transformou-nos em seres quase etéreos, numa nova espécie de mutantes, capazes, apesar disso, de dedicar as últimas energias a fazer amor, conversar durante horas e ler como condenados. Ana, poesia, eu, depois de muito tempo sem o fazer, novamente romances. Foram anos quase reais, vividos num país escuro e lento, sempre quente, que desmoronava todos os dias, embora sem chegar a cair nas cavernas da comunidade primitiva que nos ameaçava. Mas foram também anos em que nem a mais devastadora escassez conseguiu vencer o júbilo de vivermos, Ana e eu, ao lado um do outro, como náufragos que se amarram para salvar-se juntos ou perecer acompanhados. Além da fome e das carências materiais de todo tipo que nos perseguiam, embora entre nós as considerássemos exteriores, inevitáveis e, portanto, alheias, os únicos episódios infelizmente pessoais que vivemos nessa época foram o diagnóstico da polineurite avitaminosa, de que Ana começou a sofrer, e mais tarde a morte de Tato, aos 16 anos. A falta do poodle afetou tanto minha mulher que, algumas semanas depois, tratei de remediar a situação recolhendo um cachorrinho de rua infectado com sarna, a qual de imediato Ana começou a chamar Truco, devido à sua habilidade para se esconder e a que se dedicou a tratar e alimentar com rações subtraídas da nossa já exígua dieta de sobreviventes. Ana e eu tínhamos atingido um nível tão sanguíneo de compenetração que numa noite de apagão, de fome apenas adormecida, desassossego e calor, como era possível que houvesse sempre o raio daquele calor e que até a lua iluminasse menos do que antes, como se cumprisse apenas uma necessidade natural, comecei a contar-lhe a história dos encontros que, 14 anos antes, eu tivera com aquele personagem a quem, desde o dia em que o conheci, sempre chamei o homem que amava os cachorros. Até a noite em que, quase sem prólogo e de improviso, decidi contar a Ana aquela história, nunca revelar a ninguém o que tínhamos falado, aquele homem e eu, e menos ainda meu desejo adiado, reprimido e muitas vezes esquecido
durante todos esses anos de escrever a história que ele me confidenciara, para que ela tivesse uma ideia mais clara de como a proximidade com aquele personagem e sua repulsiva história de ódio, engano e morte me afetara. Dei-lhe para ler alguns apontamentos que vários anos antes, com a ignorância que me protegia naquele momento, e quase contra minha vontade, não pudera deixar de escrever. Assim que acabou de ler, Ana pôs-se a olhar para mim até que o peso de seus olhos negros, aqueles olhos que pareciam sempre a parte mais viva de seu corpo, começou a me dar comichão na pele. E por fim, disse-me, com uma convicção espantosa, que não compreendia como era possível que eu, justamente eu, não tivesse escrito um livro com aquela história que Deus colocara em meu caminho. E olhando nos olhos, esses mesmos olhos que os vermes estão comendo agora, dei-lhe a resposta que tantas vezes evitara, mas a única que, tratando-se de Ana, podia dar. Não escrevi por medo. Mais uma leitura de livros aí. Hoje a gente leu O Homem que Amava os Cachorros, né? Escritor cubano Leonardo Padura. Um ótimo livro, por sinal. Livro que já foi resenhado aqui no canal. Deu conferida nessa playlist que está aparecendo no final do vídeo. Resenha de livros. E a de leitura de livros também. E se você ouviu, né? E assistiu o vídeo até aqui, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando as notificações. Escolhendo a primeira opção todas. E deixa aí a palavra cachorro. Valeu.